A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Jesus abençoe vocês mais uma vez, a todos os irmãos de Bom Despacho, Moema, Engenho do Ribeiro e região. Deus abençoe vocês. Luciano, pastor Pedro, em nome de Jesus, sejam abençoados mais uma vez. Hoje a gente está entrando aqui um pouco meio que corrido, um pouquinho atrasado, mas corrido. A gente trabalhou um pouquinho até mais tarde hoje, muita correria, mas deu tempo da gente chegar para a gente fazer a nossa maravilhosa aula. Tá bom, irmã Noêmia, Flávia Noêmia, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos adorando a Jesus nessa noite, irmão. Vamos adorando. Olha que maravilha. Claudirene, Deus abençoe, a paz do Senhor. Todos os nossos irmãos. Deixa eu me ajeitar aqui. Estamos chegando correndo. Bruna Faustino mais uma vez conosco, todos os irmãos. Que maravilha, que bênção. Feliz de ver vocês novamente, tá bom, gente? Maravilha. Olha que bênção. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor para todos vocês, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula mais uma vez, tá bom? Que Jesus abençoe vocês cada vez mais. Lembrando que nós estamos estudando o livro Profetas Maiores. É um livro muito bom, para a gente tirar muito proveito, tá? E Deus vai nos dando vitória assim, tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa sala de aula mais uma vez, pelo Instagram aqui. Em nome de Jesus, se o vídeo começar a travar, der algum problema, vocês me avisam imediatamente, tá bom, pessoal? Mas eu creio que vai dar tudo certo aí em nome de Jesus, que a gente vai conseguir finalizar a nossa aula. Bom, o livro que nós estamos estudando, relembrando vocês, é esse aqui do nosso pastor Ronildo Baldo, tá? Ronildo Baldo, que é o nosso professor desse momento do nosso estudo, né, do nosso livro, e nós iniciamos hoje a unidade 2. Semana passada nós falamos da unidade 1, falamos do profeta Isaías, do tempo dos reis, falamos de muita coisa boa, como é que Deus chamou ele, o Isaías chamado o rei dos profetas, ou o profeta Magno, né? O profeta Magno escreveu muita profecia sobre Jesus, o profeta messiânico, é o livro cristológico do Antigo Testamento, né? Falando sobre profecias messiânicas, terminamos falando do milênio, né? Que foi algo, né, extraordinário que vai acontecer no meio do povo de Deus, tá? O milênio. E hoje nada melhor do que iniciarmos o segundo livro, né, dessa jornada dos livros profetas maiores, que é o livro do profeta Jeremias, conhecido também como o profeta chorão, tá, gente? O profeta chorão, tá? E o tema é muito sugestivo, né? Profeta Maiores é o título do nosso livro, Representante de Deus em uma Missão Importante. E nós temos a unidade 2 que vai falar hoje a resistência de um homem desprezado, tá? A resistência de um homem desprezado. Não é fácil lidar com desprezo, não é fácil lidar quando um grupo social te rejeita, quando a sua comunidade te rejeita, quando o seu povo te rejeita. Não é fácil lidar com isso, né? Não é muito bom, não é simples, não é legal tratar desse assunto. Quem viveu isso ou vive isso sabe, né? Quem nunca foi desprezado, né? Quem nunca foi desprezado, que atire a primeira pedra, não é isso? Então, pessoal, o desprezo é algo terrível. Por causa do desprezo, muitas pessoas entram em depressão, outras até em estado mais grave acabam perdendo sua vida em tragédias, né? Vamos dizer assim, perde sua vida em tragédias preparadas, o suicídio, enfim. Então o desprezo, ele é muito ruim na vida de alguém. E quanto mais o desprezo, quando ele se torna com mais, vamos dizer assim, com mais força, com mais ênfase, ele se torna mais agressivo,
quando ele parte da sua própria comunidade, né? Quando ele parte, né, Bruna? Quando ele parte da sua própria comunidade, a sua sociedade, a sua família, o seu povo te desprezando, né? Te rejeitando, mandando você embora, tirando chacota de você, não acreditando em suas palavras, tá? E a todos os momentos, gente, a todos os momentos, nós somos desprezados. A própria Bíblia diz que para seguir Jesus a gente enfrentar isso, tome a tua cruz e siga-me, né? É o desprezo. Jesus foi desprezado. Por que nós não seríamos, né? E ele diz assim, aquele que passar por isso em amor do meu nome tem aqui 100 vezes mais e a vida eterna. Então, pessoal, o desprezo ele faz parte da vida, né? Qualquer hora do momento, qualquer momento da vida você vai se deparar com desprezo, né? De alguém, de alguma coisa, da sociedade, de uma comunidade, mas você tem que saber lidar com isso. Qual que é a importância e o que eu preciso fazer para vencer o desprezo, para me lidar com o desprezo? Persistência, resistência é a coisa que combate o desprezo. Quando você fala para alguém, a pessoa te despreza, você tem que resistir, você tem que persistir, né? Seja no negócio, seja na vida cotidiana, seja na vida familiar ou na sociedade, enfim. Sentiu-se desprezado, resista, persista, porque você alcança. Se você tem uma visão, se você tem um sonho, você tem um chamado, você tem um legado, você acredita nisso, você confia, você sabe que é capaz, você sabe que o trabalho da sua mão vai adiante, então persista, confia, insista, vai à frente, mesmo que você seja desprezado agora, lá na frente o resultado vai falar por si. E é isso que aconteceu com Jeremias. Então nós vamos falar desse fantástico profeta chamado Jeremias, que é o homem que vai profetizar um cativeiro de 70 anos e o povo vai desprezá-lo, tá? E a nossa missão vai começar dizendo o seguinte: as mensagens de Jeremias, marcadas pela natureza e pelas consequências insistentes do comportamento ruim do povo de Judá e de sua liderança, foram a última tentativa de conscientizar o povo acerca de seus pecados. Jeremias é o último profeta que Deus usou antes do cativeiro para tentar conscientizar o povo dos seus pecados, conscientizar os reis do seu pecado. Então ele sabia, Jeremias entra no hall da história, Jeremias entra no campo de ação sabendo o seu foco, sabendo o seu objetivo. Ele dizia, o meu objetivo é pregar para esse povo e convencê-los de abandonar a idolatria, abandonar o seu mau caminho, e o meu objetivo é converter esse povo antes que os dias maus cheguem. Mas é claro que ele não conseguiu com êxito. O que ele fez foi profetizar, deixar palavras proféticas registradas. Para quê? Para que esse povo, quando passasse pelo processo do cativeiro, lembrasse de Jeremias, e aí seria tarde. Então nós vamos acompanhar essa história agora. Vamos ver a vida e o profeta Jeremias. Vamos falar sobre o livro do profeta Jeremias, tá? A maioria dos teólogos, devido às referências encontradas no livro de Daniel, no capítulo 9, verso 2, principalmente, e Esdras, capítulo 1, verso 1, também traz referências biográficas e autobiográficas encontradas no próprio livro do profeta, consideram Jeremias como autor da obra. Tá? Então, segundo o registro de Daniel 9 e 2, Esdras 1 e 1, né, que Jeremias, nós encontramos fatos que faz referências a Jeremias, então a gente acredita na conta de Jeremias este livro. Porém, Jeremias tem sido o autor, mas o registro das profecias em seu livro foi feito por Baruque, o escriba. Tá? Então Jeremias citava e Baruque escrevia. Segundo os historiadores, Jeremias andava com Baruque e Baruque ia anotando, né, o que Jeremias, um amigo amanuense que dizia que era escritor, né, o escriba, e ele escrevia o que Jeremias falava. Então esses dois aí acompanham. Baruque não vai aparecer na história porque não é ele o profeta, né? Vai aparecer Jeremias, mas sabemos que foi Baruque que escreveu para Jeremias. Vamos falar sobre o profeta, gente. Vamos falar. O ano que de atuação de Jeremias vai de 627 a 580 a.C. Volto a relembrar. É a última tentativa, tá? O pessoal que vai me ouvir no áudio aqui, está me ouvindo, volta a frisar. É a última tentativa de Deus para que Israel consertasse. Se o profeta Jeremias não conseguisse esse êxito, o povo cairia no cativeiro. A culpa seria de quem? De Jeremias ou do povo?
do povo. Jeremias não pagaria essa conta. Jeremias era o porta-voz, o atalaia, o mensageiro da mensagem do arrependimento. Caso o povo não se arrependesse, quem pagaria o preço é o povo, tá? O próprio povo que pagaria esse preço. Jeremias, porém, assistiria de longe, mas é claro que Jeremias não queria isso, tá? Ninguém queria isso. Então vamos falar do profeta Jeremias, profeta cujo nome possivelmente significa Yahvé estabelece ou Yahvé exalta. E aí, dois significados importantes, tá? Yahvé estabelece porque o Senhor estabeleceu o cativeiro, o Senhor estabeleceu profecias, o Senhor estabeleceu 70 anos de cativeiro, então logo o seu nome vai significar estabelece, e Deus usa Jeremias baseado nesse nome, aquele que estabelece, Jeová estabelece, o Senhor estabeleceu. Então Jeremias, o seu próprio nome já diz tudo sobre a sua profecia. Ou também Yahvé exalta. O que é o Yahvé exalta? O Senhor exalta o rei da Babilônia, o Senhor exalta, né? Caso eles não quisessem que o Senhor os exaltasse como nação diante da Babilônia, porque eles sabiam que a Babilônia ia atacar eles. Se eles se arrependessem, Deus colocava eles acima da Babilônia, eles derrotariam a Babilônia facilmente. Então o Senhor exaltaria eles. Mas como eles não quiseram que o Senhor os exaltasse, então o Senhor estabeleceu o seu cativeiro. Tá? Esse é o significado do nome de Jeremias. Deus abençoe aí a irmã Rosângela, irmão Carlos, e a irmã Arlene, irmão Wilson. Deus abençoe todos vocês que estão entrando comigo, o pessoal que está ouvindo no áudio, vai ouvir no carro, vai ouvir no dia a dia aí, durante toda a semana. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Bom, ele nasceu aproximadamente entre 650 a 645 a.C., nos últimos anos do terrível rei Manassés, aquele rei corrupto que nós falamos no livro histórico, né? Que a Bíblia diz que ele andou no caminho de Jeroboão e ainda incentivou o povo a andar no caminho de Jeroboão, tá? Ele nunca se apartou do caminho de Jeroboão. Então você vê que o nascimento de Jeremias já era numa época ruim, já era numa época complicada, né? A cronologia do livro é muito simples, tá? O livro de Jeremias, semelhante ao de alguns outros profetas, não apresenta dados históricos em ordem cronológica, ou seja, não tem uma sequência, o ano 1, 2, 3 e 4. Vai citar fatos, né? É uma mistura de fatos, tá? Não tem como ordenar. A gente não vai lê-lo ordenadamente. Tem como ter como tem, né? Porque a gente estuda isso, a gente tem como ordenar. Mas quando você começa a ler o livro, começa uma mensagem, vai lá na frente, volta, e é assim que o livro de Jeremias funciona, né? Ele não apresenta dados históricos em ordem cronológica, tá? E dados históricos fora da cronologia que apresenta o livro aí, vocês vão ver na página 58, vocês estão com o livro aí, né? Página 58, vocês vão ver aí, ó, a representação de Jeremias assentado em reflexão sobre a situação de Judá. Então tem um quadrinho aí, Jeremias refletindo sobre a situação de Judá, né? E a sua cronologia não tem ordem, vai aparecer a hora Ezequias na frente do outro rei, enfim. O importante é que a gente saiba o que Deus quer falar no livro do profeta Jeremias. Bom, aí mais para frente nós vamos ver o cenário político, social e histórico, tá? Vamos falar da história. O cenário político, social e histórico. Por que a gente tem que falar sempre desses três cenários? Político, social e histórico. Para a gente ver, pessoal, como é que Deus encontrou a nação de Israel na época de Jeremias. E por que do cativeiro? Há muitos ateus, muitos historiadores, principalmente os ateus, eles sempre falam o seguinte, que Deus é um Deus carrasco que permitiu o seu povo cair em cativeiro, virar escravo. Mas eles não entendem, eles não lêem a Bíblia, né? Para que você entenda o porquê que Deus permite alguém entrar em cativeiro, você precisa entender o contexto político, social e histórico da situação. Você precisa fazer um apanhado geral da coisa, né? Por que o Brasil está desse jeito, né? Cheio de corrupção? Porque nós vamos fazer um apanhado da corrupção brasileira. Começou lá com Pedro Alves Cabral, né? Começou lá atrás, há mais de 500 anos atrás. Então é um geral que a gente faz, tá? Para a gente entender o ciclo do momento, tá? Então vamos ver isso aqui. O cenário político em seu período de vida, embora esse profeta tenha representado em Judá o governo de 7 reis, ele passou, tá? Olha aí, esse profeta tenha presenciado em Judá o governo de 7 reis. Ele nasceu na época de Manassés e viu Manassés reinando, Amon, talvez Manassés nem tanto porque ele era criança, mas Amon, Josias, Joacás, Joaquim,
e Zedequias, ele presenciou esses 7 reis de Israel reinando. Tá? Tem seu ministério profético evidenciado em apenas 2 períodos, antes da morte de Josias e no início do reinado de Joacás. Então é o período que ele vai aparecer com o seu ministério profético, no final da vida de Josias e no início do reinado de Joacás, quando o rei Joacás vai ser preso, tá? E ele vai profetizar isso na vida desse rei. Então, você vai ver aí que Manassés, o pior rei de todos os tempos da monarquia judaica, tá? Extremamente sanguíneo, foi nesse período que Jeremias nasceu, apareceu, né? E ele vai aparecer no cenário como profeta já no final do reino da vida de Josias, com o início do reinado de Joaquim, e aí ele vai, chamado Joaquim mesmo, depois Joaquim, Jeconias e Zedequias, enfim, ele vai aparecer nesse cenário aí, que não era um dos melhores, tá? Era um cenário de muita corrupção, era um cenário que Isaías já havia condenado, você vai ver nas páginas 60 e 61 em diante aí, tá? Você vai ver toda essa história aí, ó, os reis, como é que foram presos, tá? Joaquim, por pouco tempo depois de assumir o reinado, sem condições de oferecer a resistência, foi subjugado e levado para a Babilônia, enfim, irmão. Ele assumiu, esse período dele aí foi muito conturbado, tá? O social, o período político era conturbado, porque agora está sendo perseguido por Babilônia, tá? Eles estão sendo perseguidos pela Babilônia, estão sendo, vamos dizer assim, taxados tributos altíssimos para eles, para esses reis, e a maioria deles não quiseram pagar. Nabucodonosor aumentou a pena, né? Muitos desses reis, alguns desses reis, como Zedequias e Joaquim, foram presos na Babilônia e mortos lá dentro, né? Esse é o cenário político. A elite política do país de Israel não existia mais, porque Daniel, Sadraque e os seus amigos, aquela turminha toda ali, foi preso, né, dentro do palácio. O social, o povo está disperso, o povo sem rumo, sem Deus, sem nada, tá? E o histórico nem se fala, tá? O momento histórico era terrível. Vinha já de uma sequência, desde Manassés, um homem sanguíneo, sanguinário, corrupto, tá? Desde Manassés vinha arrastando aí o histórico de perversidade, de idolatria e muita coisa ruim. Esse é o cenário que o profeta Jeremias encontrou. Bom, sabendo desse cenário, pessoal, entendendo esse cenário aí, você vai ver aí na página 60 e 61, depois você leia com mais calma, com mais paciência aí, você vai ver cada relato de cada rei aí, tem muita coisa aí, ó. Josias teve a oportunidade de consolidar seu reinado devido às mudanças favoráveis, mas não conseguiu, tá? Depois vai aparecer outros reis aí, Joacás, seu filho reinou em seu lugar, enfim, muitos reis aí, tá? Foram capturados, muita guerra, né? Vamos relembrar do livro histórico aqui. O social aí, o político, é uma época que o Egito está atacando Israel, a Síria atacou Israel, tem rei aí que virou corregente do rei Neco do Egito, tem rei aí que virou escravo, enfim, Egito, Síria, Babilônia, tudo atacando Israel. O país está sendo bombardeado e não tem o que fazer, tá? E Jeremias é o único lá gritando, uma voz que grita no meio do deserto, tá, pessoal? E aí é claro que nós vamos encontrar o desprezo sobre a vida de Jeremias, porque ele é o único que está falando a verdade, né? Ele é o único que chega perto do povo e tem coragem de falar: escuta, vocês vão ficar presos 70 anos, vocês têm que se arrepender, faz alguma coisa. E eles dizendo não. E, enfim, a guerra iminente. Irmãos, é triste a situação de Israel nesse episódio aqui, porque a gente vê a guerra na porta de Israel. A gente vê a guerra na porta de Israel. E aí Israel não faz nada, o povo não faz, o povo não tem força, os reis não querem, né? Não tem uma voz que grita, só Jeremias ali gritando, falando e o povo desprezando. É mais ou menos o que acontece nos dias de hoje, irmãos. Estamos prestes a uma eminência de uma guerra aí no mundo inteiro. Nós estamos eminentes numa guerra aí. Nós estamos vivendo uma pressão psicológica, uma depressão muito forte no mundo hoje, vamos dizer assim. Nós temos alguns eventos aí, falamos em quarta revolução industrial, nós falamos hoje de pandemia, coisa que não se via desde 1929, né? Lá do século XIX não se falava em pandemia. Muita coisa aí, 1909 parece, foi a última pandemia que deu, e não foi tão grande assim,
né? E nós estamos falando de muita coisa aí, e o mundo está todo vapor, o mundo não para, o consumismo não para, a coisa só crescendo. A cada dia mais você vai numa loja aí, o seu celular novo já não é novo mais, você compra um celular hoje de 2.000, amanhã ele já não vale mais nada, porque já tem outro melhor do que ele, é assim? Você não consegue mais, o seu dinheiro, você trabalha, o seu dinheiro não dá para nada, não é verdade, gente? E o mundo está assim, a todo vapor, é uma máquina a vapor, vamos dizer assim, né? O mundo é uma máquina, um trem desgovernado, vamos dizer assim, o mundo está como um trem desgovernado. E nós, os cristãos, a igreja, é o Jeremias do momento, é a voz profética. Estamos gritando, estamos sendo desprezados. Se eu disser para vocês que os governantes estão nos ouvindo, eu estou mentindo para vocês, não tem governante que nos ouve não, tá? Nós temos voz que grita aí, como o pastor Silas Malafaia, Marco Feliciano dentro do Senado, Davi Soares, outros personagens aí dentro do Senado, aí, outros pastores, outros, mas é como Jeremias, né? A bancada evangélica é muito fraca no Congresso, e ela é muito fraca mesmo. Precisava ser mais forte, precisava ter mais apoio, mas enfim, é o mundo, né? É o mundo que nós estamos vivendo, é a depressão, e nós precisamos lutar contra isso, irmão. Você aí em Bom Despacho, em Moema, em Engenho do Ribeiro, você é a voz profética aí, você é o Jeremias da vez, tá? Deus abençoe o Amaral que está entrando conosco aí, tá bom? Você é a voz profética, e aí você precisa acordar, tá? Ah, mas eu sozinho aqui, como diz o ditado, uma andorinha não faz verão. Então, irmão, não tem problema você estar sozinho. Faz a tua parte aí, porque Deus garante a dele. Profetiza, entrega, né? Fala o que tem que falar, pregue com ênfase. Ah, eu vou pregar para 2. Eu prego para 2 como se... Irmãos, eu tenho um lema comigo que eu aprendi com um pastor nosso aqui. Tem pregador que ele guarda cartucho. Ele prepara a mensagem para pregar para 100 pessoas, para 200 pessoas. Aí ele chega na igreja, tem 15, ele guarda o cartucho. Ele não descarrega. Ele guarda, ele vai pregar outra mensagem. E eu tenho um lema seguinte, irmão. Preparei a mensagem para 100, para 1.000. Cheguei na igreja, tem 2, os 2 vão ouvir a mensagem que eu preparei para os 1.000. Por quê, irmão? Porque eles estão ali para ouvir. Então, nós temos que aproveitar que tem 2 para ouvir, tá? Então, se você chegar na igreja, numa igreja e for pregar aí, tiver 2 pessoas, o pastor e a esposa dele, prega como se você fosse pregar para 1.000 pessoas. Porque graças a Deus que tem 2 dispostos a te ouvir nesse mundo a vapor, nesse trem de sem freio, né, descarrilhado aí, que é o mundo de hoje. Se tiver 2 para te ouvir, irmão, já é muita coisa. Já é muita coisa. Então pregue. E Jeremias entendeu isso. Ó, eu estou pregando, quando você está me ouvindo, Baruque, então escreve aí, Baruque. Ouça e escreva, tá? E daqui a pouco Israel vai ouvir essa mensagem. Quando eles entrarem no cativeiro, eles lembram de mim. Então, irmãos, nós estamos vivendo isso aí. Os políticos representados, né, pelos reis de Israel aqui, vamos fazer essa comparação aqui, tá? Os reis de Israel foram corruptos, os nossos políticos são corruptos. A sociedade desesperada, a nossa sociedade desesperada. E a igreja é a voz profética, Jeremias é a voz profética, sendo desprezada, e a igreja é desprezada, né? A igreja hoje é desprezada. Então, irmãos, temos que continuar a todo vapor. Vai pregar para 1.000? Prega para 1.000. Vai pregar para 2? É a mesma mensagem, não tem conversa, tá, irmão? Por quê? Porque temos que dar graças a Deus que tem alguém nos ouvindo. Eu vou para a escola dominical, e a minha classe na escola dominical era muito grande antes da pandemia. Nós tínhamos mais de 120 alunos, tá, irmão? Da nossa classe, da minha classe lá, tinha mais de 120 alunos na escola dominical. Era muito grande a minha classe. Eu estou indo todo domingo ministrar a escola dominical para 5 pessoas, para 3 pessoas, tá? 5 pessoas, sempre orientando 3 a 5 pessoas. E a mesma qualidade, irmão, a mesma quantidade. 50 minutos para 100 é 50 minutos para 3. Se eles foram lá, é para ouvir. Então, irmãos, é Jeremias pregando, tá? É Jeremias pregando, Jeremias não pode parar. É a voz profética, independente do que está acontecendo. Claro que o cenário não é bom, mas nós estamos aí para profetizar bênção sobre esse cenário, para que mude as coisas. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos lá. Capítulo de número 2. Uma missão difícil. Vimos aí Jeremias, o seu histórico, quando ele nasceu, ali por meado do fim do reinado no reinado de Manassés. Começou o seu ministério surgiu aí no final de Josias, no início de Joaquim. Ele viu tudo, passou por 7 reis, viu tudo acontecer. Agora nós vamos falar sobre a sua missão. Como é que Deus chamou ele?
Bom, os mensageiros, pessoal, em toda a história do povo de Deus, na maioria das vezes, foram chamados para cumprir uma missão difícil e para profetizar uma mensagem pouco popular aos que a ouviam. Vou repetir, uma missão difícil. Eles foram chamados para cumprir uma missão difícil e para profetizar uma mensagem pouco popular aos que a ouviam. Tá, irmãos? Pouco popular. Então, por isso que o tema traz como uma mensagem aí de desprezo, porque a mensagem ela é pouco popular. Tá? Pregador que prega a mensagem massageando o ego do povo não está cumprindo a missão igual a Jeremias. Tá, pessoal? Não está cumprindo a missão igual a Jeremias. Então, fique esperto. A mensagem de Deus, ela não é bem aceita pelo povo. A Bíblia diz que quem convence é o Espírito de Deus. Nós somos semeadores, nós lançamos a semente, tá? Nós lançamos a semente, lançamos em terra, e aí vem aquelas 4 terras que Jesus falou, né? E a gente tem que ficar esperto aí para entender aquilo, para saber onde nós estamos jogando a semente, tá? Para não ficar aí dando bobeira, malhando em ferro frio. Então a gente vai jogar a semente em terra boa e o Espírito de Deus vai fazer a obra, tá, pessoal? Mas entenda isso, a mensagem que nós pregamos hoje é uma mensagem pouco popular. Por quê? Arrebatamento, tá? Você pregar para a pessoa assim que tudo que ela conquistou na vida ela vai ficar para trás aqui, para ela ir para o céu, ela não quer. Se você pregar para a pessoa, você olha, o teu caminho está te levando ao inferno, ela vai debochar de você, ela vai rir de você. Tá? Ela vai dizer, eu prefiro beber minha cerveja do que escutar a laurota sua, eu prefiro fumar meu cigarro do que continuar te escutando. Então a mensagem nossa hoje ela é pouco popular. A mensagem de salvação, tá? Ela está sendo bombardeada, ela está sendo criticada, ela está sendo atacada por vários movimentos feministas, ideológicos, homossexualistas, vários movimentos ideológicos aí tentando combater o evangelho, a mensagem da igreja, tentando combater a mensagem de Cristo, a família cristã, tá? Então, irmãos, nós não estamos pregando a mensagem popular, tá? A nossa mensagem, ela edifica, mas ela incomoda. A mensagem de Deus, ela incomoda o pecado, ela chega, ela cutuca, ela mexe na ferida, né? Quem nunca brincou na rua de calçamento e não estourou a tampa do dedão? Quando eu era menino, eu jogava muito bola com meu irmão, com meus amigos na rua. Nós jogávamos na rua de calçamento, então direto era um dedão estourado, a tampa do dedão estourada, né? E aí a gente era pequeno, a gente chegava em casa com aquele, aí arrancava a tampa do dedão na rua, e aí ficava aquele negócio, aí pegava e grudava ela de novo lá, e aí pra cá, aí continuava jogando, brincando, né? Quando eu chegava em casa com o corpo esfriava, aquilo doía, latejava, começava a latejar, aquele negócio assim, e aí na hora do banho chegou a hora, né? Minha mãe falou, tem que arrancar pra sarar. E aí quem disse que deixava arrancar? Né? Porque cutucar a ferida dói demais. A ferida latejando dói demais cutucar ela. Mas a minha mãe chegava e cortava lá com alicatinho e falava, agora vai sarar. E a gente ficava com aquilo ali no dedo muitos dias, inflamando aquele negócio lá. Tá? Eu perdi meu dedo quase tudo fazendo isso aí. Ó. Quem nunca fez isso, né? Então era muito bom fazer isso. Mas na hora de curar... E antigamente tinha o tal do metiolate, né? E o metiolate, que era chegar com aquilo lá, irmãos, tem um pessoal no Instagram que fala que aquilo era o veneno do diabo e a pazinha, né? Era o veneno do diabo, aquilo punha, irmão, aquilo ardia, que misericórdia. Então a gente não gostava de mostrar nem para a mãe da gente que estava com o dedão estourado, porque a gente sabia que ela ia chegar e cortar aquela pele ali, aquele negócio todo, para curar, né? Mas aquele processo doía demais, irmão. Nossa, pai, misericórdia, doía demais. Né? Cutucar aquilo ali doía, e a gente não deixava. E a mesma coisa o evangelho, o evangelho chega num homem doente, e aí ele chega e cutuca, né? Corta, passa o curativo, mas quando coloca ali o dedo ali, dói, e aí ninguém quer sair da zona de conforto, mas tem que cutucar para doer mesmo, para arrancar, para sarar, o mal tem que sair, a bactéria suja ali tem que limpar, sarar, tirar tudo. E o mundo não quer isso, né? O mundo não quer isso. Como doía, verdade, como doía. Viu, Bruno? Doía demais. Então, o mundo não quer isso. E Jeremias foi desse que pregou o evangelho lá, a mensagem profética, e Israel sendo cutucada
né, nas suas feridas, na sua idolatria, no seu modo de viver, e não quiseram aceitar a cura. Tá? Então vamos ver aqui, a chamada de Jeremias e sua missão. A chamada de Jeremias ocorreu no 13º ano do reinado de Josias, já no final da sua vida, e estendeu-se até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias. Tá? Quando ele foi chamado, o jovem, lá em Jeremias 1:5, o jovem profeta se sentiu incapaz de fazer a tarefa. Tá? Ele se sentiu incapaz de realizar a tarefa. E aí ele foi orar a Deus. Tá? Deixa eu mandar o áudio aqui, pessoal. Só para mim. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Que aí aí não vai ter mais problema. Unidade. Deixa eu só pôr o título aqui para o pessoal do áudio me acompanhar aqui. Unidade 2. Não vou nem pôr o título. Capítulo 1 e 2. Deixa eu só mandar a mensagem para o pessoal do áudio aqui, para facilitar a vida de todos nós. Pronto. O pessoal do áudio agora vai receber de meia hora aí o áudio, tá bom, pessoal? De meia hora tá chegando o áudio para eles aí. Então vamos lá, vamos reiniciar o áudio aqui. Bom, a chamada de Jeremias ocorreu, já falei aqui. Ele disse que não podia pregar, tá? Porque além da sua pouca idade, a natureza de sua mensagem não era nada popular. Então ele sentiu medo, né? É natural sentir temor. Além de eu ser novo e o povo não querer me respeitar pela minha tenra idade, a mensagem é dura, né? A mensagem que eu vou transmitir é dura demais. Para você ter ideia, pessoal, você vê o nível de mensagem que Jeremias pregava. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, eu vou só ler um versículo para vocês lerem aqui, pra vocês entenderem o tamanho, dureza da mensagem de Jeremias. Jeremias 17, Jeremias capítulo 17, versículo 1, você vai ver o tamanho da dureza da mensagem, tá? Olha só, Jeremias capítulo 17, verso 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Tá? Aí ele continua dizendo, verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aí vai no 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então, pessoal, olha o tipo de mensagem que Jeremias chegou pregando. Tá? O coração de vocês, de Judá, é tão duro, igual um diamante, um ponteiro de ferro. Tá? De diamante, é difícil de quebrar, um material difícil de quebrar. Vocês são enganosos, vocês estão confiando nos homens, vocês são enganosos, é o homem que confia no homem, vocês estão confiando nos reis aí. Vocês vão se enganar, vocês estão sendo enganados, vocês vão se dar mal. E ele foi falando, perverso é o coração de vocês. Então, irmão, a mensagem dele era muito dura para o povo. É claro que o povo ia rejeitar. E ele sabia disso, tá? Ele sabia disso. Mas Deus, né? O Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Ele ia enfrentar reis, ele ia enfrentar falsos profetas, tá? Que ia contrariar a sua mensagem, mas o Senhor estaria com ele, tá? E a sua chamada foi desse jeito, irmão, muito dura, tá? Jeremias 1:6, vocês vão ver Deus falando com ele aí, ó, tá? Jeremias 1:6, deixa eu ler para vocês aqui rapidinho. Jeremias 1:6, ele fala com Deus, deixa eu ler para vocês verem aqui. Jeremias 1:5-6, antes que tu formar, olha, ele fala para Deus que ele não tem capacidade, mas o Senhor fala com ele, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísse da madre de tua mãe santifiquei e as nações te dei por profeta. Detalhe, o Senhor disse para ele, eu te dei as nações por profeta. Por que nações? Porque ele é o profeta que não vai profetizar sobre Israel, vai profetizar sobre a Babilônia, sobre o Egito, sobre sobre a Síria, tá? Ele vai profetizar sobre esse povo aí, sobre Edom, tá? E aí o Senhor fala que eu te dei, santifiquei e as nações te dei por profeta. As nações, a mensagem dura para ele profetizar para as nações. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança, tenro de idade. O povo não vai me respeitar. Mas o Senhor disse a ele, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tu quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu, Senhor, sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então ele disse, Senhor, eu sou uma criança. O Senhor diz, não fala isso, porque aonde eu te mandar, você vai. E eu vou pôr palavras na sua boca, e eu sou contigo, não temas porque eu sou contigo. Onde você estiver, eu estarei. Eu vou garantir, vou te financiar.
Então, irmãos, a mensagem não tinha como ele correr, né? Eu sempre digo aos obreiros, esses dias mesmo eu falei isso para um obreiro aqui, ele estava conversando comigo, bem desanimado e querendo desistir, aquela coisa toda de obreiro, né? Cansado. E aí ele falou assim, olha, eu não quero continuar pregando, porque eu não quero ser pastor, eu não tenho chamado. Eu disse para ele, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você, nós somos igual ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que ele está amarrado com Cristo, ele está crucificado com Cristo, ele é escravo do evangelho. Eu disse para ele, olha, uma vez que Deus chamou, ele não tem como voltar para trás, tá? Se Deus te chamou, irmão, não tem como voltar para trás. Você foi chamado por Deus. Ah, mas eu não quero, irmão. Deus garante, tá? Deus garante a vitória, Deus garante a sua... Deus financia o ministério para você. Deus financia o seu ministério, Ele garante onde você vai, o que você vai falar, tá? Você precisa estudar, se preparar, mas Ele garante o que você vai dizer, o que você vai falar. Então você não pode ter medo de pregar. Pregar com ousadia. Eu sempre digo para o pessoal que pregue com muita ousadia. Vai mensagem de cura, chama o povo e ora pelo povo para Jesus curar. Quem seja lá doente, que Jesus cura. Mas, se você foi chamado por Deus, não tente fazer igual a Jeremias. Ah, Senhor, eu sou uma criança, o Senhor diz. E que o Senhor vai falar para você como Ele falou para Jeremias, né? Não diga que você é uma criança, porque eu já te santifiquei, já te dei para as nações. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, te separei, tá? Já te dei por profeta às nações, já te preparei. Não fala que é criança, eu sou contigo, tá? E assim por diante, irmão. Então, a mensagem é dura, mas o Senhor é convosco. Amém, irmãos? A mensagem é dura, mas o Senhor está conosco. Bom, nós vamos ver aqui que uma oportunidade insistente, tá? O Deus tentou persuadi-los de todas as formas. Nós vamos ver aí que agora Deus vai persuadir o povo. Interessante o que eu vou dizer para você. Se você quiser anotar, você pode anotar no seu livro, no seu rascunho aí, que é muito interessante o que eu vou dizer para você. Toda vez que Deus vai trazer juízo sobre a terra, sobre alguém, sobre qualquer lugar, toda vez que Deus vai trazer um juízo, toda vez que Deus vai agir, vai permitir alguma coisa acontecer a nível de castigo, vamos dizer assim, antes de que o castigo aconteça, antes de que o juízo desça, antes que a taça da ira de Deus seja derramada sobre alguém ou sobre uma nação, Deus vai persuadi-la a se arrepender. Ele falou isso através dos profetas, que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Lá, se não me falha a memória, Mateus 17, Jesus diz assim, olha, eu os atrairei a mim, eu os atrairei ao evangelho. Então, irmãos, sempre o Senhor tenta persuadir. Judas, quando ele cai no pecado de trair Jesus, antes dele levantar da mesa e ir trair Jesus, Jesus persuadiu ele 7 vezes para que eles não cometessem aquele delito. Por 7 vezes o Senhor o alertou, o Senhor o chamou a atenção, e na última vez, o Senhor, vendo a dureza do seu coração, Jesus disse para ele, olha, vai e faz o que tem o teu coração aprazido, né? Ou o teu coração deseja, vai e faz o que o teu coração deseja. E a Bíblia diz que ele levanta da mesa, que estava participando da ceia, Lucas 22, a partir do verso 14, ele levanta da ceia, da mesa, e imediatamente o demônio, o espírito maligno se aposta dele, ele vai e traz Jesus, e depois acaba se matando por causa do remorso. Então Deus, antes de derramar a sua ira, ele tenta persuadir e insistir até o limite. Aconteceu com Nínive, aconteceu com Israel, aconteceu com várias nações. Ló, a mulher dele, Sodoma e Gomorra, na Arca de Noé, no mundo antigo, na Arca de Noé, o pessoal foi persuadido 120 anos, Noé construindo a arca e avisando, vai chover, vai vir dilúvio, vai matar todo mundo, vai destruir tudo. 120 anos, e o povo não acreditando, e Deus persuadindo, até que chegou o dia que a porta fechou, não teve jeito mais. Irmãos, nós estamos vivendo em dias que Deus está persuadindo o mundo. Essa pandemia é uma persuasão do Senhor, chamando a humanidade ao arrependimento. É claro que nem todos ouvirão a voz de Deus, mas uma hora a porta da arca vai fechar. E quando ela fechar, quem estiver fora vai ser tragado pelo inimigo. E quem estiver lá dentro está guardado pela graça e a misericórdia de Deus. Tá, irmãos? Então nós vamos ver agora Deus dando essa oportunidade para o povo de Israel. Uma oportunidade insistente. Jeremias foi enviado por Deus a profetizar
uma oportunidade de arrependimento para Judá. Nos tempos do reinado de Josias e Joaquim, o Senhor persuadiu. Judá igualmente havia apostatado na fé, igual o povo de Israel. Tá? Na tentativa de convencer o Judá dos seus pecados, estou na página 64 aí, pessoal. Na tentativa de convencer Judá dos seus pecados, o Senhor, por meio de Jeremias, lembrou os 3 estágios, olha que interessante, os 3 estágios nostálgicos vividos historicamente. Primeiro, a saída do Egito. Segundo, o encontro no Sinai. E terceiro, a trajetória pelo deserto até a conquista de Canaã. Jeremias capítulo 2, versos 6 e 7. Deus chama eles à memória. Tá? Por isso que Jeremias vai escrever lá no seu Lamentações, dizendo: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. 3:22 de Lamentações. Então ele vai dizer o seguinte: olha, lembra que vocês estavam no Egito, eu tirei? Vocês lembram como vocês me encontraram no Sinai, na nuvem, que eu dei o mandamento, que eu dei as regras, que eu prometi guardar vocês? Vocês lembram da trajetória pelo deserto e a conquista de Canaã? Vocês lembram disso? Então, eu posso fazer a mesma coisa agora. É só você se arrepender. Mas a Bíblia diz que não houve arrependimento no coração do povo e também no coração dos reis. Andaram no caminho de Jeroboão, e inclusive teve reis que a Bíblia diz que não se achou, igual o caso de Pecaía, o caso de Manassés, não se achou oportunidade no coração dele que houvesse uma oportunidade de arrependimento. Não se achou espaço para arrependimento no coração desses reis. Aí, irmãos, o juízo é iminente, aí não tem o que fazer, né? Deus realmente não ia revogar a sua sentença, tá? Então, para o Senhor, Judá se tornara extremamente insensata e irracional, tá? Trocando-o por outras divindades em contraste às demais nações que sempre foram fiéis aos seus deuses, embora esse Deus não representasse nada. Irmãos, olha que coisa tremenda. Olha que coisa, que paradigma que o Senhor está se revelando aqui para Israel. Deus está chamando a atenção de Israel porque Israel caiu na idolatria, na adoração a outros deuses, os deuses pagãos. Aí Deus está falando assim: oh, escuta, vocês têm que ser fiel a mim. Eu sou o Deus que tirei do Egito, eu sou o Deus que manifestei no Sinai, eu sou o Deus que guardei no deserto, que dei Canaã para vocês. Vocês têm que ser fiel a mim. Aí Deus vai falar com eles: escuta aqui, vocês não estão sendo fiel a mim. Até os pagãos são fiéis aos seus deuses. Por que ele relata isso? Deixa eu recusar uma ligação aqui. Deixa eu recusar aqui porque está me chamando aqui, depois eu retorno. Ele está dizendo assim: olha, vocês estão adorando a outros deuses, tá? A outros deuses. E os povos pagãos, eles são fiéis aos seus deuses. E é claro que era, irmão. Não há registro aí, poucos registros, vamos dizer assim, não há um registro de uma nação que se converteu. A Síria, a Babilônia, o Egito se converteu ao Deus de Israel em massa. Pegar as idolatrias, quebrar tudo e falar: a partir de hoje é o Deus de Israel. Não há registro disso. Então quer dizer que os pagãos eram fiéis aos seus deuses, embora os seus deuses não representassem nada. E Israel tem um Deus vivo e não é fiel ao Deus vivo, irmãos. Que nação é essa? Que povo foi esse? E não está diferente dos nossos dias. Irmãos, é triste ver alguém se inclinando ao mundo. Porque o mundo, irmãos, é uma luta para a gente ganhar alguém do mundo para a igreja. Nós fazemos isso aqui, irmão. Ó. A gente prega 50 minutos, 1 hora, 1h10. A gente rala para poder ganhar alguém. Fala, gasta a voz para ganhar alguém para Jesus. E aí vem um crente, irmão, numa facilidade, indo para o mundo. Não é fiel a Deus. Não é fiel a Deus. E o mundo é fiel ao seu Deus. Sabe, irmãos? Eles são fiéis aos seus deuses, embora seus deuses não representam nada. Mas o crente muitas vezes não é. Então o povo de Israel está nessa situação. E Deus está insistindo, dizendo para eles: escuta, vocês precisam se arrepender, vocês têm que ser fiel, assim como eles são fiéis aos deuses dele que não representam nada, sejam fiel a mim, que eu faço tudo de novo para vocês. Mas o povo não se arrependeu. E aí nós vamos ter o tópico de número 2.3, o juízo para velhos pecados. Irmãos, que coisa triste, irmão, que coisa triste. Velhos pecados. Quais são os velhos pecados? Idolatria, prostituição, promiscuidade. Várias situações que Israel se entrou, parcerias com deuses, com nações pagãs, com deuses pagãos. Velhos pecados, irmãos, velhos pecados. O que faz a gente cair não é o novo pecado, porque o novo pecado a gente fica alerta com ele. A gente fica esperto com ele. Apareceu um novo pecado na nossa frente,
Opa, isso aqui não, isso aqui eu não conheço, eu não ponho a mão. Mas aquele velho pecado, quando ele volta a nos incomodar, a nos perseguir, a nos tentar, vamos dizer assim, né? Essa palavra correta, a gente acaba cedendo a ele. Então, irmãos, o juízo para o velho pecado. Então vamos ver como é que Deus tratou isso aqui. Os pecados praticados por Judá eram dos mais diversos e antigos, irmão. Já tinha mais de 1500 anos, irmão, que Deus estava tratando isso no meio de Israel. É uma doença. Irmãos, é uma doença, é um câncer no meio de Israel essa idolatria. Era um tumor. Deus tratando, Deus tirava a raiz, arrancava, fazia com uma quimioterapia, radioterapia. Fazia tudo isso aí, todo o processo que tem que ser feito. Passava um tempinho, dava paz, a pessoa, opa, estou livre. Daqui a pouco sente uma dor, corre lá no médico, voltou de novo. Outro processo, irmão. No livro de Juízo está cheio desses relatos aí. Os pecados praticados por Judá eram os mais diversos e antigos, já cometidos no passado por eles, como idolatria, busca de aventuras sexuais com mulheres alheias, as mulheres pagãs, as prostitutas da idolatria, vamos dizer assim, descrédito às mensagens dos profetas, dos homens de Deus. Tá? Deixa eu apagar aqui, estão me chamando de novo aqui. É o meu pai que está me ligando aqui. No intervalo aqui eu ligo para ele rapidinho aqui. Ele está insistindo aqui, mas deve ter querendo falar comigo. Vamos lá. Descrédito à mensagem dos profetas e dos homens de Deus. Roubos. Olha, roubos. Enriquecimento ilícito. Nada de diferente de hoje, né? Enriquecimento ilícito. Os reis andando de Corolla, de Honda Civic, de carrão. E o povo andando de carroça velha, né? Cavalo, bicicleta velha. Misericórdia, irmão. Enriquecimento ilícito dos reis. Injustiças a órfãos. Tá? E no tribunal, injustiça no tribunal, ia julgar a causa do rico e do pobre. O rico roubou o pobre. Aí ia julgar, o rico pagava a propina e está tudo certo. Né? O rico levava vantagem em tudo. Tá? Então, injustiças com os órfãos e no tribunal, retenção salarial, não pagava o povo. Nada que o governo faça de novo, né? Retenção salarial, não pagava o que era justo. Não pagava o preço. Eu quero comprar sua fazenda. Quanto que vale? A minha fazenda vale 500 mil, mas eu estou na forca. Então eu pago 100. E o camarada sabia que estava pagando, que valia 500. Valia até mais, mas ele vamos dizer assim, por injustiça, por mau caráter que era, pagava, né, jogava lá embaixo. E dizia assim, é a oferta, né, a demanda e a oferta da busca, né? Demanda e busca eu tenho. Você tem a demanda, eu tenho o produto, né? Então vamos fazer a barganha. Então, irmãos, coisa terrível, retenção salarial, tanto no sentido pagando o trabalhador, como também não pagava aí o direito do povo. Liderança religiosa corrupta, sacerdote corrupto, né? Pegava a melhor parte da carne e levava para ele, não dava para os levitas, deixava o levita passar fome, o povo passando fome, as viúvas, os órfãos sem alimento. Sobrava pão, quantos pão desperdiçados? Irmãos, é muita coisa ruim, velhos pecados, é igual tartaruga com casco velho, tá? Exploração trabalhista, retenção salarial, que mais? Enganos espirituais, derramamento de sangue inocente, está na página 65 aí, ó, tá? Enganos espirituais, derramamento de sangue inocente, furtos, adultérios, juras falsas, queima de incenso a Baal, indiferença para com os pecados praticados em todo o território judaico. Fechava o olho com indiferença ao pecado, ninguém tomava atitude. Apostasia, falta de arrependimento, escribas falsificadores da lei, até os escribas, irmão, falsificavam a lei. Tá? Mentiras e calúnias, não reconhecimento dos pecados e alianças políticas com o Egito e a Síria. Velhas práticas levou o povo ao cativeiro, viu, irmãos? Então o juízo veio por causa disso, por causa dos velhos pecados. Tá? Bom, Jeremias, em nome da verdade, tá? E da obediência a Deus, sofreu muitas perseguições. Vamos entrar no capítulo 3 aí? Então tá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Antes de eu entrar no capítulo aí, pulei aqui. Deixa eu voltar no capítulo 2 aqui. Isso, para a gente encerrar. Na página 66, vocês vão ver o templo de Salomão aí. A fachada, né? Do que é o templo de Salomão. Muito adequado para esse tipo de enfrentamento, pois, olha aí, deixa eu voltar um pouquinho onde eu estou aqui. Jeremias foi extremamente corajoso em sua mensagem, apesar de
toda a resistência e perigos para a sua vida física, ameaçado de morte. Ele teve a coragem de ir até o templo para anunciar o juízo de Deus. Jeremias 7, ele registra isso. Tá? Um lugar não muito adequado para esse tipo de enfrentamento, pois a ideia do povo era que Deus sempre protegia o seu templo. Jeremias chega no templo, irmão, e fala assim, escuta aqui, é aqui, ó, escuta aqui, vamos chamar vocês na responsabilidade. Tá vendo esse templo bonito de Salomão aqui? Isso aqui vai abaixo. Irmãos, Jesus fez a mesma coisa. Jesus deixou os fariseus loucos. Porque chegou e falou assim, escuta aqui, tá vendo esse templo? O que vocês têm aí? O templo é a nossa adoração. Então derruba ele. Que em 3 dias eu ponho ele de pé. Irmãos, Jesus falou isso aí. Aquele povo ficou louco, ficou doido. Porque Jesus gostava de deixar aquele povo doido para desafiar a fé deles. Para ver qual que era deles. E aí Jeremias chega no templo e diz assim, escuta aqui, Nabucodonosor vai vir, vai invadir isso aqui, vai quebrar tudo, vai botar tudo no chão. É uma mensagem ousada, irmão. É uma mensagem de cabra macho, uma mensagem ousada, de enfrentamento. Eu sempre digo que Jesus falava isso, que para entrar na casa do valente tem que amanentar o valente, tem que amarrar ele. Tá, irmão? E entrar no terreno do inimigo não é fácil, não. Romanos 16, Paulo fala disso. Entrar no terreno do inimigo. Tá? E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Jesus entrou no terreno do inimigo. Tá, irmão? No sábado, na crucificação, no sábado ali, Jesus entrou no terreno do inimigo. Ele veio no terreno do inimigo. Tá? E entrou lá. E tirou de tudo que tinha que tirar. Destronar mesmo, para arrancar. E a igreja tem que fazer isso. Irmão. A igreja verdadeira é aquela que vai no terreno do inimigo e arranca, enfrenta. Não é a igreja que fica amaciando, fazendo parceria. Eu sou parceiro ecumênico do padre tal, e do benzedor tal, do umbanda tal. Não, irmão, igreja valente enfrenta. Ó, escuta aqui, tá errado, tá errado. É macumba, é demônio, sai fora. Tá, irmão? Expulsa no nome de Jesus que cai tudo. Então, então, irmãos, é muito sério. E aí Jeremias vai lá dentro do templo e fala isso, ó, vai derrubar tudo aqui, vai tudo pro chão. E aí, irmão, o povo chutou ele de lá, é claro. Tá? Bastava que ele se lembrasse de Senaqueribe, impotente em 701 contra a cidade de Jerusalém. Mas Jeremias lhe profetizou dizendo que isso não era garantia de que não podiam ser atacado e castigado, exceto se houvesse um arrependimento verdadeiro. Naquele episódio de Senaqueribe, em 701, quando Ezequias recebeu a jura de morte de Senaqueribe, ele correu para dentro do templo e orou. E aí a Bíblia diz que Deus ouviu a oração e fez promessa. Aí o povo está dizendo, mas se o Babilônio vier, a gente corre para cá e ora. Lembrando da oração de Salomão. Aí falando, mas dessa vez não. Vocês podem vir para dentro do templo orar aqui, porque até o templo vai cair por terra. Vai cair tudo aqui, vai derrubar tudo. Tá? Uma mensagem ousada. Essa situação da nação durante o período do governo de Josias foi encerrada por Jeremias com uma mensagem que fazia alusões à devastação de Judá por motivos de sua rebelião contra o pacto do Senhor, Jeremias 12. Então, isso não adianta correr para dentro da igreja. Irmãos, isso aqui é um cenário. Cadê o pastor Pedro? O pastor Pedro está aí conosco. Tá? Deus abençoe o nosso pastor aí. Pastor Pedro, essa mensagem de Jeremias 12 aqui é um cenário próprio de arrebatamento. Próprio de arrebatamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a igreja for arrebatada, irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Os templos evangélicos não vai caber gente. Depois que, amém, pastor Pedro, está aí. Depois que Jesus arrebatar a igreja, os templos não vai caber gente. Hoje a gente faz culto aí, sobra até lugar. Mas quando Jesus arrebatar a igreja, irmão, essas igrejas nossas não vai caber gente. Eu não vou estar aqui para ver, né? Não vou estar aqui para conferir isso. Mas eu garanto para vocês que não vai caber gente dentro dessas igrejas. E é essa a mensagem que Deus está trazendo. Não, naquele dia não adianta entrar no templo, eu não estarei lá. Vocês não vão me achar. Buscar-me-eis e não me achareis. Tá? Essa é a mensagem, né? Ao contrário de Jeremias, né? Buscar-me-eis e me achareis. Agora, na grande tribulação é diferente. Vai me buscar, não vai me achar. Então, irmãos, os templos vão ficar assim, ó. Então, vamos aproveitar agora e vamos para o templo agora. Porque depois do arrebatamento, tudo que está aí vai por terra, irmão. Tá? E não adianta mais. Essa era a mensagem de Jeremias. Tá bom, pessoal? Bom, nós vamos encerrando aqui o capítulo 1, capítulo 2. Vamos entrar no capítulo 3 agora, sim, nós vamos falar de muita coisa boa, tá? No capítulo 3, uma mensagem perigosa. Vamos ver aqui que Jeremias vai profetizar, quem que ele vai enfrentar. Apanhou, foi jogado no calabouço, tá? Foi comer pão e a coisa ficou estreita para ele, irmão. Apanhou, chorou e Deus deu vitória, tá, gente? Então prepare-se aí, nós vamos, ó a mensagem, é isso mesmo, tá? Vamos preparar, eu vou para o intervalo aqui de 1 minuto e meio, tá? 1 minuto e meio, o tempo de eu postar aqui
O Instagram vai me derrubar agora. 1 minuto e meio e eu volto para falar do capítulo 3 e o capítulo 4 da nossa maravilhosa aula, tá bom, pessoal? Então vamos lá, 1 minuto e meio para vocês beberem uma água aí, eu postar tudo aqui e retornar em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, vamos lá.